Isso Tá. aí envolve mesmo. Tá com o microfone aí? Tá, tudo Tá. ok. Tu anotaste as perguntas? Tem as perguntas aí que Tá, lá tudo do Japão e da psicanalista? Da psicanalista do Japão tá aqui. Tá ok. 1, 2, 3, grava! Ok. Olá, pessoal! Começa mais um Papo Informal com o Carlos Gilberto, hoje com um papo diferente. Nós vamos falar sobre a área zoológica, vamos falar sobre o urubu e o pato e sobre as pauladas que eu levei por fazer esse vídeo. Eu achei muito magnífico, muito maravilhoso, né? Se por acaso tu estás vendo pela primeira vez, né? Depois, no final do vídeo vai ser colocado, né, Alberto? Vai ser colocado aqui ou aqui, em algum lugar aí, esse vídeo, e aí depois tu pode comunicar por que eu levei tanta paulada, né? Mas de pessoas muito maravilhosas, às quais eu agradeço muito, inclusive a minha produção tomou nota para a gente poder conversar, para ter ideia, assim, ó, eu estou querendo trazê-los para a gente poder conversar aqui, pelo brilhantismo, a elegância e a sabedoria que eles acabaram trazendo, ok? Deixa eu lembrar. Na verdade, eu falava sobre um conceito que eu tenho a respeito de o ser humano poder ter uma personalidade de águia, ou então de leão, ou de urubu, né? E eu falava que, na verdade, a águia são as pessoas que acabam tendo uma visão de tudo que vai fazer antes de fazer. Tem pessoas que têm essa perspectiva, ou são mais organizacionais, ou elas são simplesmente mais, talvez místicas, uma coisa assim, sabe? E tem um outro tipo de pessoa que é um leão, assim, tipo meu pai era assim, né? Guerreiro, lutador, entende? Camarada que trabalha pra caramba. E tem o urubu, né? O urubu, que é uma pessoa um pouco mais desconfiada, um pouco mais azeda, caminha esperando o pior. E nós somos os três. É certo que nós somos os três, entende? E inclusive tem momentos que somos mais um do que outro, né? Quando a gente diz que o fulano é urubu, o outro é leão, é porque a pessoa tem uma característica mais com aquele perfil, né? E como se não bastasse os balaços que eu levei, ainda começamos a conversar um dia e fazer umas ilações e conclusões analisando a personalidade do pato. E o pato é um animal interessante porque ele tem 400 habilidades, né? Só que ele não é tão contundente em cada uma delas, mas a contundência dele se dá na amplitude, né? E aí, na verdade, o ser humano tem essa característica também. Tem pessoas que são mais multitarefas, né? Pessoas às quais o mundo necessita fundamentalmente. Acho, inclusive, que o mundo está preparando pessoas multitarefa. Preparando tanto essas pessoas multitarefas que, inclusive, elas são tão rápidas, são tão ágeis, que eu acho que um mecanismo talvez de evolução da espécie, o ser humano está começando a nascer em grande quantidade com a parte do hemisfério cerebral, da parte pré-frontal inferior direita, hipofuncional, BEX, o que é isso? Ela é um pouquinho mais fraca, entende? Daí a pessoa não consegue filtrar o que ela vai fazer em uma coisa só, ela fica ligada em 400 coisas, certo? Agora veja bem, quando acontece isso, eles chamam de TDAH, na verdade, um transtorno de deficiência de atenção. E eles não têm deficiência de atenção, pelo amor de Deus, eles têm excesso, eles têm atenção a muitas coisas, entende? Entendo que em determinadas tarefas pode ter prejuízo com isso, né? Mas eu quero dizer assim, parece que o mundo começou a abrir uma fábrica de TDAH cada vez mais, porque o mundo precisa dessa velocidade, precisamos da velocidade dele, né? E por falar nisso, eu ouvi um comentário que o Nigel falou. Um amigo nosso aí, lá do Japão,
ele questionou exatamente essa habilidade do pato, né? Ele até questionou, cara, mas o pato na linguagem brasileira não seria o trouxa, tu te fez ele de pato, né? Sim, ele levantou esse quesito, né? Porque no Japão, inclusive, tem uma faculdade que é exatamente para isso, para te tornar meio que multitarefas, para aperfeiçoar muitas habilidades. Ele questionou exatamente esse quesito do multitarefa, né? No quesito do pato. E as empresas acabam contratando esses profissionais que, exatamente por não serem especialistas, acabam tendo uma capacidade de orientação muito maior. Verdade, e o mundo precisa disso, né? Eu acho que a natureza é toda essencial, todas as partes, todas as situações, cada planta, cada animal, né? E essa característica também é afinada. Talvez eu tenha passado uma ideia, pode falar. Ele usou o termo flexibilidade, né? As pessoas são flexíveis demais até, eles conseguem ter aptidão para várias habilidades, né? Essa flexibilidade nas habilidades. Fez o termo que ele usou. Por ter essa característica de pato. Isso. Ok. E eu acho que é eficiente isso, né? E eu queria falar que o Naigon talvez esteja assistindo e eu já quero deixar bem formalmente isso vídeo dizendo que eu gostaria muito de fazer uma live contigo, conversar, adorei as suas ideias, né? E agradeço realmente a honra de estar lá no outro lado do mundo e uma pessoa com a capacidade, a inteligência, a sensibilidade como é a tua e poder contribuir com isso, tá? Muito legal, muito legal. Mas eu não retiro uma vírgula assim do que tu disseste. Eu também acho que é fundamental. Quando eu quis dizer, Nigel, a respeito dessa personalidade pato, é uma questão de descomprometimento que a maioria das pessoas acaba tendo, tu entende? Quando a pessoa, assim, ele trabalha por trabalhar, ele faz as coisas por fazer, entende? Sem comprometimento com as pessoas, com as coisas, tu entende? Sem um envolvimento, sabe? Eu vou ser bem sincero. Quando eu comecei a montar esse trabalho aqui, eu montei esse trabalho pensando de que talvez abrisse uma outra perspectiva profissional para mim, né? E aí eu comecei a fazer contato com a mídia, né, digital, e comecei a ver que tem que entrar em redes. Daí me dei conta que para mim isso era coisa de menino, da minha filha, entende? E aí vi o quanto isso é importante profissionalmente, né? E aí eu comecei a ser mentorado por alguns profissionais e dizendo assim, não, tu tem que fazer contato com a tua mídia. Eu tive uma sensação muito parecida com aquele, como é que é o nome daquele filme que nós falamos? Daquele... Pinguim? Não, o filme do Holocausto, lá do... A Lista de Schindler. A Lista de Schindler. Repara, a Lista de Schindler eu achei muito interessante porque esse camarada começou fazendo... Não sei se vocês viram esse filme, né? Ele começou pegando os judeus para trabalhar em fábricas. Ele não pagava nada para os judeus e assim ele auferia grandes lucros com isso. Agora veja bem, com o passar do tempo ele se deu conta, isso ele conseguia negociando com alguns e corrompendo, né, alguns militares do alto escalão do partido fascista, né, nazista, perdão. Aí olha só o que acontece. Só que no final do filme ele fazia isso por dinheiro, né? E aí no final do filme ele já estava chorando, desesperado, pensando assim, olha aqui, esse relógio de ouro, para que eu tenho esse relógio? Eu poderia transformar em 3 pessoas, quem sabe uma família, corrompendo aquele militar. Entende? O meu carro eu conseguiria, sei lá, talvez umas 20 pessoas com o meu carro. Aí ele já não queria mais o dinheiro. Isso que eu achei interessante, Alberto, que na verdade assim, quando eu me dei conta, eu comecei a telefonar para as pessoas para fazer contato, para divulgar o trabalho. Só que daqui a pouquinho eu comecei a ligar para as pessoas que estão na minha agenda, que são pessoas que são minhas conhecidas, são
ex-pacientes, amigos, colegas, né? E aí, às vezes eu esquecia de falar do trabalho e me dei conta da dimensão que tem. Eu tenho, sabe quantos? 1.282 pessoas na minha agenda telefônica. São 1.282 almas que existem, com 1.282 famílias, entende? E aí algumas pessoas que eu não falava há 2 anos, Beto, mas que maravilha tu ligar, que coisa boa, o que tu anda fazendo? Né? Tu entende, na verdade, como isso é se especializar no ser humano, tu entende? É se especializar no outro. Nesse sentido que eu estava me referindo a esse aspecto passageiro, né? A gente chega a ficar em casa sujo e depois toma banho para sair. Ou seja, tu em casa fica com as pessoas mais maravilhosas do mundo, que é a tua família, as pessoas mais importantes, e aí depois, pronto, terminou, vou tomar um banho, me arrumar, boto um perfume e agora eu vou sair. Quando eu tiver fedido, daí eu volto para casa, aí eu te encontro, tá, meu amor? Fica com Deus. Show do horror, né? Tu entende como a gente faz? E vai organizando a vida assim, né? É muito interessante esse babado. E tem gente que acha que isso é normal, né? Porque na verdade assim, fica assim, tu não vai se arrumar para sair, né? E eu digo, sim, pro outro ter imagem. Isso se estende ainda, Alberto. Se estende ao ponto que assim, por exemplo, se faz isso no trabalho também, entende? O cara vai pro trabalho, faz tudo errado. Se arruma, fica bem bonito, cheiroso e vai pro trabalho. A família estava fedido. Ele vai pro trabalho. Quando chegar no trabalho, aí ele liga uma relação ou outra e tal, tem que mandar em alguém, tem que obedecer a outra pessoa. Aí quando o chefe olha atravessado, ele diz, tem que fazer de novo aquilo ali. Aquele procedimento está incorreto. Aí o vivente faz assim, não, eu não tem problema, claro. Aí quando o camarada vira as costas, ele pensa inferno. Tem também o questionamento da Karina, a psicanalista que entrou em contato contigo. Nossa, eu quero aproveitar para mandar um abração enorme para a Karina Taborda, uma psicanalista muito maravilhosa, né? Espetacular, um ser humano maravilhoso, que também teve a gentileza de contribuir com a gente, me deu a honra de acompanhar do nosso canal, né? E eu também peço para trazer aqui, ou se não quiser vir aqui nessa pandemia, a gente invade a casa dela virtualmente, fazendo uma live para guardar para cá, porque essas pessoas especiais existem para transformar o mundo, tu entende? E ela comentou algumas coisas tão lindas, tão lindas, tão lindas, tão lindas, né? Que me fizeram diferença. Isso é uma coisa fundamental, sabe? É pensar assim, o que tu fazes para fazer diferença, entende? Seria quase o teu propósito, né? Qual é o teu propósito? Para que tu veio? Isso, para que tu veio? Tu entende? Qual é o objetivo? Entende? Como a Karina veio com esse objetivo de transformar a alma das pessoas, né? E ela conhece bastante a minha para ver os propósitos da gente, a contribuição dela veio exatamente na mesma medida da intensidade da luz, né? Vocês acham que eu enxergo isso sem óculos? Vocês estão dele, mandei recado para mim escrevendo coisa lá. Deixa eu ver o que tem aí. Não, é um recadinho pro final do vídeo só. Pro final do vídeo, ok. Vê, gente, não é fácil essa vida. Não, eu tô brincando, é muito fácil. É tão fácil que a minha noiva, eu acabei de falar com ela, aí diz ela assim, eu digo, daí tá gravando, amor? Eu disse assim, tô na gravação assim agora. Então tá, então vai lá te divertir aí com os guris e trabalhar. Porque realmente isso é muito divertido, é muito divertido. É muito divertido a relação que se tem aqui, é muito divertido as ideias que estão surgindo, tá surgindo ideias para vídeos maravilhosos, para tu dar muita risada e entender de uma maneira bastante especial. E é muito divertido ter a permissão para poder acalentar a tua alma e poder orientar alguma coisa para tu ficares mais sólido na vida. Agradecer também, Beto, os comentários, tanto nos vídeos quanto os comentários que a gente recebe nos nossos privados, né? Tanto no WhatsApp quanto nas nossas redes sociais. O comentário da galera,
isso é gratificante para nós, o reconhecimento do nosso trabalho aqui no canal, de estar recebendo essas mensagens, né? É verdade, é verdade. Porque eu realmente não sabia, a ideia era lançar essas informações para as pessoas poder ter alguma retribuição disso, né? E o que eu achei interessante é que, na verdade, acaba alcançando, tem recados e comentários e elogios e agradecimento de neurocientista, né, que vamos falar em outros vídeos, né? Mas muito interessante, muito interessante. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: todos têm importância, inclusive o urubu tem importância. E inclusive quando a gente veste a roupa do urubu é importante. Quando tu para e vai dar uma olhada, deixa eu dar uma examinada para ver como é que estão as coisas. Deixa eu citar um exemplo. Tu monta uma empresa e vai contratar um contador. Vamos pegar um bem visionário, um que olha para o futuro. Não, aí tem que pegar o mais desconfiado que tem. Esse vai ser craque. Entende? Então, existe lugar para todos. Entende? Só verifica se tu não estás caminhando a passo na escuridão, sabe? É como o videozinho aquele que a gente viu essa semana do pai, né? Um videozinho de comédia, fazendo uma sátira com o isolamento social e das videoaulas, né, que estão acontecendo. E o pai lá todo descabelado, a barba por fazer, querendo que não queria. Viralizou muito. Como é que é o nome daquele grupo lá? Embrulhe pra levar, uma coisa isso, assim. Uma coisa assim, um grupo, não sei se poderia estar dizendo isso, né? Mas é muito maravilhoso. Recomendo que assista. Né? Muito 10. O interessante, ele comenta, eles estamos aqui de novo, né? Na pandemia, é um momento muito, muito bom, assim, de mudança. Está mudando tudo, mas se bem que algumas coisas estão voltando, né? As escolas estão voltando. O que está voltando mais? A minha úlcera. A úlcera está voltando. É muito 10. A minha gastrite está voltando. Muito 10. Aquele é o protótipo do urubu. Aquele é o protótipo do urubu, entende? Aí ele fala que vai ajudar a criança. E como é que ele vai ajudar a criança se, na verdade, ele não sabe as coisas? Ele não sabe as coisas. Ele até sugeriu que a escola mandasse um gabarito para os pais antes da videoaula. Porque o filho pergunta o que é o ornitorrinco. Eu não sei, ele dizendo, né? O cara é muito bom, muito bom, muito bom. Mas entende, na verdade, às vezes, eu vou contar uma coisa que não é de piada, é verdade na minha vida. Eu fui almoçar com um camarada urubuzíssimo. Ele é tão urubu que era engraçado. Era o Zeca Urubu do Pica-Pau? Não. Era um professor de química excelente, inclusive. Fomos almoçar. E aí ele chegou, bom restaurante aqui, né? Eu digo, não, é muito bom. E aí chegou o garçom, e o garçom do lado, um garçom por mesa, garçom parado ali, né? Aí ele serviu o refrigerante, quando largou o garçom encheu de novo o copo dele. Ele ficou olhando, e olhava para o garçom, conversava comigo, olhava para o garçom, e daqui a pouquinho ele assim... mas esse restaurante tem uma qualidade enorme, né? Eu digo, sim, tem uma qualidade enorme. Eu fui uma vez lá no Rio de Janeiro que também, claro, não tinha um chato de um garçom que enche o copo da gente. O cara foi saindo, com licença, senhor. Ele era muito terrível, muito bravo, tu entende? Então, repara, o urubu... Tu consegue encontrar esse lado, esse aspecto também, tu entende? E é um camarada de um perfeccionismo nas coisas absurdo, entende? Só que o mundo se acomoda. Repara, nós ficamos num hotel, e aí ele disse assim, ó, os caras, pra sacanear, os outros colegas fizeram o seguinte, ó, disseram pro rapaz lá que cuida da noite, vigia da noite lá do hotel, que sei como é que é o nome disso, aí disse, ó, às 3 horas tem que acordar o fulano, que ele tem que tomar um remédio. Aí o cara foi às 3 horas, disse, professor, 3 horas, hora do remedinho. Ele desceu para xingar o cara.
No meio do xingamento que ele se deu conta que era uma coisa preparada, né? Tu entende? Porque ele sai da casinha, ele perde o controle disso, tu entende? E aliás, por falar em perder o controle, quanto mais tu acaba tendo a capacidade de ter o controle das tuas coisas, entende que a vida é isso. Quando tu controla as tuas coisas, tu controla a vida. Seria a inteligência emocional que eles falam? Seria inteligência emocional, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que acontece assim, pensando bem, sabe? Olha só, eu estou pensando em organizar um projeto de mentoria, tá? Mas é um projeto diferente, é um projeto que possa falar com as pessoas, que nem eu estou falando assim, só conversar mais individualmente, verificar as dificuldades de cada um, a partir disso fazer uma organização disso, de reordenamento do comportamento dele, partindo dele, e monitorar isso com vídeos, como eu tenho mostrado para vocês os resultados que estão acontecendo, as pessoas acabar reduzindo bastante massa, né, e interrompendo outros comportamentos aí de fumar ou roer unha, né? Mas o interessante é que o que faz valer a pena isso é que as pessoas, todas elas têm algo em comum, sabe? Que é sair muito mais apaixonado por si, entende? E aí eu penso assim, ó, que isso independente de ser águia, ou ser leão, ou ser urubu, ou ser pato, ou ser aranha, ou ser cobra, entende? Na verdade, se a pessoa se apaixonar por ela mesma, né, sai da frente, não tem limites, não tem limites. Só que num trabalho terapêutico eu não consigo fazer isso, muitas vezes. Então esse projeto que eu estou fazendo, a ideia é poder montar esse trabalho e a partir disso, daqui de casa ou do meu consultório, poder monitorar e falar, se não todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, monitorando, reorientando a pessoa e fazendo relaxamento. Um dia desse até a gente poderia fazer um relaxamento aqui, né? Sim. Bem interessante, bem interessante. Sim. E aí as pessoas, para que elas atinjam aquele determinado objetivo, né? E que, na verdade, eu acho que o grande lance, o grande objetivo é a pessoa poder olhar para si e realmente poder dizer que de 0 a 10 ele gosta de si 10. Seria quase como uma imersão particular, assim, com o vivente. Exatamente, as imersões, Alberto, são trabalhos que as pessoas vão para hotéis ou para salas? Para salas ou fazendas, né? E aí eles ficam lá um final de semana inteiro, né? Todos nós já fizemos e talvez muitas pessoas aí já fizeram, né? E o que acontece é que não tem jeito, a pessoa sempre sai muito modificada, completamente modificada. Uma vontade de buscar, um desejo de conquistar, entende? Mas principalmente porque ali, olha só, ali ela sai enxergando o seu verdadeiro valor. Só isso. Ali ela sabe o quanto ela vale. Mas não tem esse acompanhamento depois, né? A pessoa sai da imersão, como muitos dizem, comendo grama pela raiz, e muitas vezes falta essa continuidade. Nós já falamos, tínhamos várias reuniões falando sobre isso, né? Realmente, esse é um problema bem sério. Então, por isso que eu acho que... De repente um projeto futuro aí, né? Uma imersão da BR Mentoria. É possível, é possível. Se tiver possibilidade de continuar. Mais alguma pergunta? Perguntas não temos mais. Eu acho que o assunto foi bem direcionado, né? No quesito do perfil de personalidades, né? Uhum. Então vamos pedir pra galera curtir, compartilhar esse vídeo. Ok. E eu quero que vocês fiquem mais do que antes à vontade, né? Para poder comentar sobre isso, tá? E os comentários são absolutamente bem-vindos e realmente com um carinho, isso daqui de Porto Alegre, né, de alguém do gabarito dessa psicanalista maravilhosa que eu vou trazer aqui para apresentar para vocês, né, ou vindo lá do Japão, de um vivente que um coração ou de uma inteligência muito grande, que eu também espero ter a honra de poder apresentar para vocês um dia, ok?
um beijo no coração e até mais.